Oi, pessoal, tudo bem? Mais uma aula de geografia começando. E hoje a gente vai falar sobre geologia e a dinâmica da Terra. Então, parte interna do planeta Terra. Vamos lá, gente. Então, o interior da Terra vai ser dividido, né, em crosta terrestre, o manto, certo? E o núcleo. Então, eu tô bem ali no meio, na frente do núcleo, mas a gente vai conversando. A estrutura do interior da Terra, amores, vai ser dividida então por essas três camadas, da que está mais externa, que é a crosta, até o núcleo, que é a mais interna. Então vamos lá. Crosta terrestre, ela é fina comparada com as outras, tá? É uma camada superficial, sólida, que vai envolver a Terra. Ela vai ter em média de 30 a 40 quilômetros de espessura, mas ela também pode ser bem fina em alguns lugares, tá? Ou pode ser bem grossa em outros, como 70 quilômetros. Ela vai possuir duas partes: a forma do relevo, que é a superficial, e as estruturas geológicas, que ela tá mais dentro, assim, né? A parte mais interna. Manto, amores. Então, começamos na crosta maravilhosa, daí vamos agora para o interior. Manto é uma camada viscosa logo abaixo da crosta. É formada por vários tipos de rochas siliciosas, ricas em ferro, magnésio, e devido a essas altas temperaturas, elas encontram-se em um estado complexo de mistura de materiais fundidos e sólidos, tá? Fundido é quando ele já derreteu, tá, amores? E vai receber o nome do quê? Do quê? De magma. Magma. Não é a lava. A lava é quando sai pelo vulcão. Aí muda de nome e vira lava. Mas no manto é magma. Vai até 2.900 quilômetros de profundidade. Ele vai ser dividido em duas camadas, então o manto superior e o inferior. O superior está mais próximo da crosta, o inferior vai estar mais próximo do núcleo. Então, se você achou que a crosta era grossa, 70 quilômetros, olha o manto, 2.900. É muito diferente, tá? Núcleo é a parte central do planeta, formado por metais como ferro e níquel em altíssimas temperaturas. Possui duas partes, então o núcleo externo, líquido, de 2.900 a 5.150 quilômetros, e o interno, tá? Altíssima pressão até 6.371 quilômetros. Então, o núcleo extremamente quente. E esse calor, ó, amores, ó, minha mão aqui, ele vai irradiando. Então, o manto recebe esse calor e a crosta terrestre. Bom, temos as placas tectônicas, tá? Aqui eu tenho o esqueminha das placas, que a gente consegue ver a sul-americana, que é onde nós estamos, placa africana, placa de Nazca, a placa do Pacífico, a norte-americana, da Eurásia, várias placas das Filipinas. A gente vai dar uma olhada nelas. Bom, amores, é assim. Como eu tenho altas temperaturas no interior da Terra, por causa disso, essa pressão vai sendo alterada o tempo todo. E essa pressão, ela precisa sair de alguma forma. Para ela não explodir o planeta de uma vez, o que aconteceu com a crosta terrestre? Ela foi rachando, rachando, rachando. E essas rachaduras, né, foram formando placas que estão aí organizando a crosta terrestre, tá? E nessas rachaduras que nós teremos a liberação dessa pressão, né, dessas altas temperaturas que estão no interior da Terra. E é ali que vai acontecer os vulcões e os terremotos. Tudo bem? Olha só o que eu escrevi. A crosta terrestre corresponde à camada superior da Terra, que é formada por rochas em seu estado sólido. Já as camadas inferiores apresentam-se em uma textura líquida ou pastosa. A grande questão é que a crosta terrestre não se apresenta de maneira contínua, e sim ela, ao longo de toda a extensão do planeta, ela é fraturada em vários pedaços, que são as placas tectônicas. Temos aqui embaixo um esqueminha, tá, amores? Do que, gente? Dos movimentos de convecção que eu tenho no interior da Terra, no manto, tá? Deixa eu ler só essa parte de tectônica de placas. A tectônica de placas é uma teoria que ela é recente, tá? Então, década de 60.
ela surgiu a partir de dois fenômenos geológicos distintos. Então, primeiro, a deriva continental, identificada por Alfred Wegener no início do século XX, e a expansão dos fundos oceânicos, detectada pela primeira vez na década de 70 pela cientista Marie. Tá? Então, esses dois cientistas que fizeram, na verdade, Wegener morreu sem saber da tectônica de placas. É Marie, na década de 60, que vai colocar, né, um mapa por cima do outro e ela consegue perceber que a expansão dos fundos oceânicos tinha muito a ver com o que o Wegener falou lá atrás. Ela falou, gente, não é que o Wegener estava certo? Não é que a deriva continental realmente ela existe? Vamos provar a deriva continental? Que bom, porque não sei se vocês sabem, mas Wegener morreu sendo zoado por outros cientistas, tá? Então, perante a toda o corpo, né, dos cientistas, tal, academia científica, Wegener era visto como uma pessoa que, nossa, o que, que esse cara tá falando? Nada a ver, deriva continental, os continentes se movimentam, já estiveram todos juntos, Pangeia. Imagina, esse cara ele era louco. E depois, na década de 60, que ele realmente, depois da sua morte, muitos anos depois, que a teoria dele realmente foi aceita. Olha que coisa, gente. E por que que existe essa movimentação, né? Por que que existe a deriva continental? As placas vão se mexer, amores, porque o interior da Terra, então olhando aqui o nosso esquema, núcleo interno e externo, vai aquecer o manto que está aqui em laranja e vai fazer esses movimentos. Então, eu tenho ali a movimentação do magma. Essa movimentação ela vai ser constante, gente. Para que essa pressão saia do interior da Terra, nós precisamos aí liberar, né, essa pressão e ela vai ser liberada exatamente nas fraturas das placas tectônicas, nas bordas que a gente fala. E a partir daí eu tenho movimentação. Olha eu me mexendo aqui, ó, movimentações. E essas movimentações vão trazer os terremotos, se for no mar, os maremotos ou os tsunamis, certo? Muito bem. E agora vamos lá. Tipos de limites das placas tectônicas. Então, eu tenho três tipos de limites de placas tectônicas: os convergentes, os divergentes e os transformantes. Os convergentes, olha a setinha, eu quero que vocês olhem as setas, tá? Dos tipos de limites. Como que essas placas se encontram? O convergente, a setinha tá o quê, gente? Ó, aproximando. Aproximando. Então, eu tenho duas placas que se chocam. Então, duas placas se movem em direção a elas mesmas, né? Então, uma em direção à outra placa. Elas podem ser placas de pesos diferentes. Então, uma placa, por exemplo, continental ou uma placa oceânica. Então, tem um oceano em cima dessa placa ou tem um continente em cima dessa placa. A placa oceânica, gente, ela vai ser mais pesada que a placa continental, porque a água aí ela é mais densa. Então, eu tenho muitas vezes uma placa entrando por debaixo de outra placa, que a gente chama de zona de subducção, quando uma mais pesada mergulha por debaixo da placa mais leve. Aqui na América do Sul, um dos exemplos é a Cordilheira dos Andes, tá bom? Então, nós temos aí a Cordilheira dos Andes, eu tenho a placa de Nazca, que é mais pesada, e tenho a placa sul-americana, que é mais leve. Belezura. Agora, ela pode ser convergente, sendo duas placas continentais. Então, eu tenho a Cordilheira do Himalaia lá na, na Ásia, tá? E eu tenho duas placas aí que não tem água, né? Então, é terra com terra, bateu, subiu, pum. Então, não tem subducção ali. Eu tenho as duas placas subindo. Belezura. Agora, movimento divergente, sabe? Divergente, o que é alguém que diverge de você? Alguém que é diferente de você. Então, o movimento divergente é o contrário. Ó, meu braço, eu sempre faço o contrário. Aqui, ó a setinha, ao contrário, gente. As setas estão indo para lados opostos, é o afastamento das placas.
Nesses limites divergentes, nós temos o quê? Nós temos o, o assoalho oceânico aumentando. Um exemplo é a dorsal mesoatlântica, que fica no Oceano Atlântico no fundo, e o Rift Valley na África, tá? O Rift Valley já está, né, na parte superficial, que a gente consegue ver até, e a dorsal mesoatlântica está lá no fundo oceânico. E agora o limite transformante, então deslocamento lateral. Ó o que acontece com o transformante. Ó, assim, gente, assim. Então eu tenho as placas, né, deslizando, é um movimento lateral entre elas e vão formando uma falha. O exemplo é a falha de San Andreas, que acontece ali nos Estados Unidos, na Califórnia. Filmes, nossa, a quantidade de filme que tem, que abre assim, cai todo mundo, o supermercado entra no meio da falha. Mas se você quiser assistir, assista, né? Para passar o tempo, vale. Mas é muito sensacionalista perante aí a realidade. Terremotos e vulcões, amores. Qual que é a relação entre eles, né? Então eu tenho terremoto e tenho vulcão e uma região de borda de placas tectônicas, tá? Vamos lá, olha o que eu escrevi para vocês. O vulcanismo e o sismicismo, que é o movimento, né, o terremoto, são processos que têm origem na dinâmica interna da Terra e tem uma relação entre si. Geralmente, onde tem vulcão, tem terremoto. Geralmente, não obrigatoriamente, tá? Essa relação existe porque a atividade vulcânica pode ocasionar os sismos no momento em que o magma é expelido em alta pressão, né? Então vai acontecer ali. Muito bem. Nossa, gente, tá um calor aqui, tô suando. Ou seja, a sismicidade e o vulcanismo esculpem e formam o relevo da Terra. Ai, que lindo, gente. Ai, eu amo geografia, juro. Vulcanismo é o nome dado ao processo geológico, tá? Que vai ocorrer no interior da Terra e que alcança a superfície. Então, o vulcanismo é quando eu tenho o magma saindo do interior da Terra, vai virar lava, né? Então, saiu, já mudou de nome, vira lava e chega até a superfície. Nesse processo, há o extravasamento do magma, certo, gente? Sismos também são chamados de tremores de terra, abalos sísmicos ou terremotos. São fortes tremores de terra originados pela liberação ou acúmulo do interior da Terra, gerando essas ondas. E aqui embaixo, deixei para vocês. A intensidade sísmica é uma medida qualitativa baseada nos efeitos destrutivos gerados pelos terremotos em locais da superfície terrestre. Espera aí, então eu tenho a intensidade sísmica quantitativa e qualitativa. Então, como que é, tá? Vamos entender aqui. Vamos lá. Eu tenho a escala Richter. A escala Richter, amores, ela vai de 0 a 9, tá? De destruição e o quanto que tremeu. Então, a Richter, quanto tremeu? Quanto mais próximo de 9, mais destruidor ele é, porque ele vai muito. O tremor é muito forte. Agora, quando eu falo da escala de Mercalli, a escala de Mercalli, ela vai mostrar o quanto foi devastador. Então, quanto esse terremoto destruiu determinado lugar. Você vê? São coisas diferentes. Às vezes chacoalha bastante, mas não destrói tanto. Por exemplo, no Japão. O Japão já é um país que consegue se organizar para isso, que tem medidas para se proteger contra os terremotos, né, contra os vulcões ativos. E daí o que, que acontece? A destruição no Japão é muito menor. Um país que passa por muitos problemas é o Haiti. Então, o Haiti tem também terremotos bem graves, porém, é um país pobre que não tem como ali se precaver, se organizar. Então, a destruição no Haiti de um terremoto consegue ser muito pior do que no Japão, mesmo sendo o mesmo número na escala Richter. Vocês conseguem perceber? Tem essa diferença. O quanto esse país está preparado para um terremoto. E agora, para finalizar a nossa aula de geologia, vamos falar dos tipos de rocha. Nós temos as rochas magmáticas, as sedimentares e as metamórficas. Amores,
Cada tipo de rocha é de acordo com a sua formação. Vamos à cabeça. Rocha magmática, ela vem do magma, o nome já diz, né, gente? Então, elas são formadas pelo resfriamento do magma. Pode ser rápido ou pode ser lento. Então, quando elas são rápidas, né, ela chega até o exterior da Terra, elas são as magmáticas vulcânicas ou extrusivas, ó, extrusiva, fora, fora. São rochas que não vão ter cristais, porque não deu tempo de formar o cristal. E um exemplo é o basalto. Tudo bem, gente? Beleza. Agora, se o resfriamento foi lento, mais para o interior, não saiu, né? Não saiu. Ela é uma rocha intrusiva ou plutônica. Então, magmática intrusiva ou plutônica, que demorou para resfriar. Deu tempo de formar o que? Cristais. Ah, tem cristais. Um exemplo é o granito. Boa. Rocha sedimentar. Origem, sedimentos. Os sedimentos são restos da natureza, amores. Restos de outras rochas, restos de animais, restos de vegetais, tá? Elas são feitas a partir de deposições, então elas vão formar camadas. Se vocês olharem bem aqui a foto, eu tenho camadas, tá? De sedimentos. E essas camadas têm variação de tamanho. Então, se aquele ano teve uma super chuva, ou se foi um ano extremamente gelado, se foi um ano extremamente quente, e não pode ser não só por ano, mas por décadas, por milênios, por eras. Vamos lembrar que tudo que a gente fala da geologia do planeta Terra, gente, demora milhões de anos, milhares de anos. Nada é rápido. Tudo bem? Bom, essas rochas vão ter camadas, como eu falei para vocês, elas não serão tão resistentes quanto as magmáticas, elas vão ser formadas principalmente em regiões onde eu tenho fundo de lago, tá? Os mares, os fundos dos rios. E um exemplo clássico é o arenito. Agora, a metamórfica, como o nome diz, é a metamorfose das outras duas rochas que a gente falou. Então, a rocha magmática ou rocha sedimentar, ela passou por uma transformação e virou outra, tá? E daí, como que ela vai passar por uma transformação, amores? Através de uma pressão alta, né? Ou uma temperatura diferente. Então, ela mudou a pressão, mudou a temperatura, pum, ela se transformou. Ela vai se transformar em rocha metamórfica. Ela foi uma magmática, ela foi uma sedimentar e ela virou uma metamórfica. Olha que legal, gente. Exemplo, o mármore, que era uma rocha sedimentar que veio do calcário, e o gneiss, que era uma rocha magmática que veio do granito. Show de bola, hein, gente? Espero que vocês tenham gostado da aula de geologia e o interior da Terra. Até a próxima!